Olá, boa tarde a todos. Sou o professor Paulo Quintairos, da Universidade de Taubaté, e vamos dar início a mais uma live desse grandioso evento. E eu convido a professora doutora Mayra Cecília Delu, pró-reitora estudantil da Universidade de Taubaté, para dar as boas-vindas e fazer a abertura oficial. Boa Olá, tarde. boa tarde, professor. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento, preparado com muito cuidado, com muito carinho e responsabilidade por toda a nossa equipe Unital. Eu gostaria de agradecer muito os convidados que vão estar conosco nessa tarde, para esse debate riquíssimo, né, com um tema super oportuno, que são profissionais de reconhecido valor no mercado e com uma rica bagagem e experiência para compartilhar com a gente, abrilhantando o nosso evento. Mais uma vez, obrigada, professor Quintairos, pela mediação desse encontro, e quero convidar a todos para aproveitar a Feira de Oportunidades. Hoje é o nosso último dia, mas ainda tem muita atividade pela frente, e aproveitem, agarrando o novo, transformando sua trajetória profissional. Desejo a todos que façam boas escolhas, que sigam os seus propósitos e sucesso na carreira. Um abraço a todos, obrigada. Obrigado, professora Mayra, e eu agradeço também pelo convite, é um prazer estar aqui. E agora nós vamos ter o nosso debate, né, o nosso bate-papo sobre inovações tecnológicas, como isso está mudando o mercado de trabalho, um assunto dos mais importantes, tanto para quem já está na graduação, quanto para quem pretende começar. E os nossos convidados são o Felipe Borello, da Tech Manager na M4U, o Michael Machado, que ainda não entrou, mas deve estar entrando daqui a pouquinho, da Flexim Brasil, o Felipe Fagundes, co-founder e CEO da startup High Healthcare Intelligence, e Gregório Lourenço Acácio, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Taubaté. Sejam todos muito bem-vindos, e eu vou pedir aí a cada um que se apresente. Começo eu aqui da casa? Pode começar. Então vamos lá. Bom, eu sou o Gregório Lourenço Acácio, como o professor Quintairos me apresentou. Eu agradeço inicialmente o convite por participar dessa feira. E eu fiz faculdade de medicina aqui na Universidade de Taubaté, fiz residência médica em ginecologia e obstetrícia aqui na faculdade. Depois eu fui para o Hospital das Clínicas e fiz minha área de atuação em medicina fetal, e fiz o meu mestrado e meu doutorado na Unicamp. Trabalho numa área de atuação que se chama medicina fetal e cirurgia fetal, e a gente vai falar um pouquinho sobre como inovação tecnológica impacta nessa área. Obrigado, professor. Vamos agora ao Felipe. Posso ir? Aos Filipes, né? É verdade, é verdade. Professor Paulo, obrigado. É um grande prazer estar com vocês e do lado de profissionais que eu tanto admiro aí. Obrigado, professora Mayra, pelo convite. Vamos lá, eu sou Felipe, eu sou fisioterapeuta da casa, me formei na Unital. Eu fiz minha linha de pós-graduação clínica, foi em terapia manual, em ortopedia e esportes. Eu fiz meu mestrado e doutorado na Universidade Cidade de São Paulo, na área de dor crônica, dor na coluna e tudo mais, e aí desde 2016 eu venho também com um pezinho dentro do empreendedorismo. Eu já tive 2 startups na área de fisioterapia, na parte de educação, a gente chama de EdTechs, né, basicamente eram plataformas de vídeo, de conteúdo para fisioterapeutas, e desde 2019 a gente vem à frente dessa startup, que é a High. Aqui a High é uma plataforma de avaliação de qualidade e performance de redes de fisioterapia para convênios de saúde. Basicamente, a gente consegue mensurar a performance das redes de fisioterapia para que o convênio tenha melhores dados, melhores ferramentas aí para ter melhor produtividade, menores custos e tudo mais. E esse acho que é o nosso desafio, acho que é como eu consigo trazer de como é que essas inovações tecnológicas, como é que essas novas tecnologias estão sendo aplicadas no mercado aí. Obrigado mais uma vez, um prazer estar com vocês. Legal. Agora vamos ao outro, Felipe. Obrigado, professor Paulo. Boa tarde, professor Gregório, Felipe.
Acho que eu sou o único que não sou da universidade aqui, acho que eu sou da área de tecnologia. Eu fiz ciência da computação no Instituto Superior de Tecnologia em Petrópolis, depois eu fiz MBA em finanças, acho que a gente deu uma destoada, assim, eu fiz um MBA em finanças pela Universidade de Brasília, e hoje eu faço o certificado profissional no MIT. Fiquei 10 anos como sócio de um banco de investimentos, acho que agora esse ano tem pouco tempo eu vim para essa novo desafio aqui na M4U, que acho que é um mercado de investimento. Já consegui fazer a minha missão de foi montar um banco, acho que eu entrei com a estrutura, com a intenção de montar um banco, acho que a gente fez muito mais do que isso, então eu entendi que chegou o momento de encerrar um ciclo e iniciar outro. Acho que essa questão de inovações tecnológicas, principalmente vendo, hoje não é mais um diferencial, tecnologia você não vê mais como um diferencial de um profissional, acho que é algo obrigatório e o diferencial são tecnologias diferentes, acho que é muito nessa linha. Acho que a intenção é essa aqui desse nosso bate-papo. Mais uma vez, obrigado à universidade por esse convite. Ok, bom, eu acabei não me apresentando, eu sou professor do departamento do Instituto Básico de Exatas da Unital, não sou formado pela Unital, também me formei no Rio de Janeiro, na UERJ, depois fiz mestrado, doutorado em Física também no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e estou na universidade já há quase 20 anos como professor, né? Sempre trabalhando na área de ensino, tecnologia. Acho que a gente pode, então, começar o nosso bate-papo. Quem gostaria de falar sobre o assunto? Quem gostaria de começar? Ninguém se candidata? Eu posso começar, vamos lá. Então vamos. Bom, vamos lá, eu vou precisar da sua ajuda aí para puxar o tema, né? Eu acho que eu vou trazer um pouquinho da minha área aí, acho que eu consigo falar um pouquinho especificamente do que a gente do que a gente tem feito na RAI, né? E eu acho que eu consigo fazer esse panorama, esse paralelo aí do que foi a pandemia, do que está sendo a pandemia e do que esses diferenciais de inovação tecnológica podem trazer, né? Então, dentro da minha área, especificamente fisioterapia, eu acho que inovação tecnológica, a gente tem algumas vertentes. A gente tem desde a inovação tecnológica que se usa para avaliação dos pacientes. Então, a gente teve aí na década de 90, aí uma vertente muito grande de dispositivos para avaliação. Então, câmeras melhor preparadas, de uma melhor tecnologia, e outros tantos dispositivos que nos ajudaram. A gente veio aí nos anos 2000, aproximadamente, com uma onda de tecnologia aí para tratamento, e aí surgiram diversos dispositivos tecnológicos para nos ajudar. E eu acho que a gente está entrando numa área agora que a gente está começando, assim como o meu xará e Felipe falou, a gente está começando a pensar em tecnologias não somente para diagnóstico e para tratamento em fisioterapia, mas inclusive usar de tecnologias que a gente gosta de falar o nome de data science, machine learning, inteligência artificial, reconhecimentos e etc. Essas tecnologias a gente está conseguindo trazer de certa forma para dentro do ambiente de saúde, para dentro do ambiente de fisioterapia especificamente, que é a minha área. Isso estou falando o cenário em geral, né, o mercado em geral. Dentro da nossa experiência dentro da startup, eu até brinco que a gente fala assim, a gente não tem ciência de foguete no que a gente faz. Basicamente, o que a gente faz é coletar dados, tratar esses dados de acordo com algoritmos validados cientificamente e oferecer esses dados tratados, oferecer esses dados, esses algoritmos todos pro convênio de saúde tomar melhores decisões, né? Então não tem muita mágica. É claro que a gente consegue, com esse banco de dados, a gente consegue trabalhar com algum tipo de análise preditiva, que é basicamente a gente identificar eventos futuros que possam acontecer a partir de eventos que estão acontecendo no presente. Então a gente consegue avaliar pacientes e saber, esse paciente ele tem um risco de piora no futuro. Então, para o convênio, isso é interessante, porque isso pode significar mais custo, mais trabalho, um paciente que pode dar mais trabalho. Então, que exige que merece um cuidado, uma atenção diferente, né? Então, eu acho que essa visualização das coisas acontecendo e de como é que as tecnologias estão entrando nas profissões, eu acho que era interessante, acho que seria esse primeiro ponto que eu queria trazer.
acho que para todos aí, e para a gente foi bem interessante. É claro que parte do que a gente está fazendo na plataforma, sem dúvida nenhuma, passa pela telesaúde, que na verdade foi como a gente nasceu lá atrás, e aí a gente acabou pivotando ou seja, mudando um pouquinho o cenário para a gente poder tocar, mas a gente nasceu na telesaúde, e sem dúvida nenhuma, eu acho que grandes aprendizados que permeiam aí a inovação tecnológica que a gente teve na pandemia, grandes aprendizados foram, primeiro, a gente pode usar a tecnologia para nos ajudar, então, tanto telesaúde, quanto a gente achava que era muito distante isso da gente, a gente achava que era muito difícil de ser acessado, mas não. Então, a gente aprendeu bem isso. Outro segundo ponto que eu vou trazer rapidamente é que os grandes players, as grandes empresas estão aprendendo a trabalhar com dados, estão aprendendo a trabalhar com inteligência de dados. Então, existe uma área muito importante a ser explorada nesse sentido. Tá? Então, acho que esses são os dois grandes pilares que estão do lado também, aí vou falar de novo, especificamente da área, que estão do lado de que a gente conseguiu fazer isso na área da saúde, e até eu vou trazer para o professor Gregório aí, se dentro da medicina ele vê isso também, mas a gente conseguiu fazer algumas coisas de inovação tecnológica sem perder a empatia, sem perder a conexão com o paciente, a aliança terapêutica. Então, acho que isso é importante também. A gente consegue fazer essas inovações tecnológicas e manter tudo isso humanizado, tá? Então, acho que brevemente, acho que eu queria iniciar a minha fala dessa forma. Acho que só complementando um pouco o que o Felipe falou, acho que essa é a intenção dos dados, é a nova revolução, a revolução dos dados, né? Acho que ainda mais com esses dados que o Felipe tem, que eles já tratam isso para entregar aos planos de saúde, eu vejo muito mais também você utilizando esses dados na medicina, onde você vai conseguir prever doenças antes dela aparecer. Você vai ver tendência que pessoas com tal tendência tiveram a doença 20 anos depois, e você vai conseguir prever isso antes, podendo tratar ela antes. Isso vai reduzir ainda mais os problemas graves, principalmente câncer, é um caso muito comum que a gente tem hoje de tratamento precoce com inteligência artificial, né? Acho que isso é um fato muito importante, e eu vejo que essas questões de tecnologia, de machine learning, inteligência de dados, é o diferencial hoje, não mais um cara que sabe programar como era há 15 anos atrás. No mercado, principalmente falando do mercado financeiro, onde eu passei muito tempo, a gente queria pessoas que programassem, era um diferencial. Com o tempo, há uns 5 anos para cá, programar já era uma necessidade de qualquer área, não só de tecnologia. Então a pessoa programava um básico para ela conseguir melhorar o dia a dia dela. Acho que é muito mais nessa linha. Bom, vou pegar aí o gancho dos dois Felipes e falar um pouquinho dentro da área de medicina. Então, eu estava na apresentação falando um pouquinho sobre minha formação, e isso acho que é importante para o entendimento de como a inovação está se incorporando nisso. Então, a gente que faz, dentro da área de biológicas, medicina, a gente faz 6 anos de faculdade de medicina e uns 3 anos de área de especialização em ginecologia e obstetrícia, que foi o meu caso. Ortopedia, clínica médica, cirurgia são outros exemplos. E várias dessas especialidades desenvolveu, junto ao Conselho Federal de Medicina, o que a gente chama de áreas de atuação. Essas áreas de atuação têm diversas, e a minha área de atuação são 2. Ultrassom em ginecologia e obstetrícia e medicina fetal. A ferramenta que a gente utiliza na medicina fetal já é uma ferramenta tecnológica, porque é a ultrassonografia. Para a gente poder fazer exames e ver o feto dentro da paciente, a gente depende de um aparelho de ultrassom, e aí a gente envolve todas as outras áreas que tiveram envolvidas no desenvolvimento dos aparelhos de ultrassonografia. E isso já faz essa interseção entre todas as áreas nossas. Por exemplo, quando a gente adquire um aparelho de ultrassonografia, a empresa que nos vende esse aparelho manda, em geral, um biomédico, alguém formado em biomedicina, que fez uma área de especialização em equipamentos médicos, para nos treinar a operar aquele aparelho. É como se fosse um carro novo, que você tem que aprender como é que os botõezinhos dele funcionam, né? Você conhece o recurso, mas não conhece aquele aparelho. Então,
a tecnologia se imbrica muito dentro da área de medicina fetal. Hoje, eu participo da área de cirurgia fetal no Hospital Albert Einstein e coordeno um serviço de terapia fetal no Hospital Infantil Sabará, em São Paulo, ali na Angélica. E nas duas instituições, principalmente nessa que eu coordeno, a gente trabalha bastante com telemedicina. Então, está aí uma inovação tecnológica, como foi falado pelos dois Felipes, que hoje faz parte da realidade, né? Havia uma certa resistência por parte dos médicos nessa ferramenta, com algumas visões, na minha opinião, equivocadas e que se mostraram muito úteis neste momento de pandemia. Mas dentro da minha especialidade, a gente já utilizava e conforme foi sendo autorizado a ampliação, a gente tem utilizado mais. Então, para dar um exemplo prático, na semana passada eu atendi uma paciente que mora em Manaus, que fez um exame por telemedicina, que fez um exame lá, e mostrou uma malformação cardíaca. Eu tenho acesso às imagens dos exames, eu tenho acesso aos laudos, nesse caso especificamente eu conheço o colega que fez o exame, e aí ela quer uma opinião sobre o local de nascimento e se vale a pena ela vir para São Paulo para que esse parto ocorra na nossa instituição e tal, e isso é possível sem que ela tenha que pegar um avião simplesmente para passar numa consulta comigo. Então, inicialmente eu posso dizer, não, esse é um caso que você pode resolver por aí, ou eu tenho que dizer, não, você tem que vir para uma consulta presencial. Então, essa é uma das ferramentas dentro da telemedicina que a gente desenvolveu e tem utilizado do ponto de vista prático. A gente depois vai entrar numa parte de bate-papo entre todos, então eu vou só dar uma esticadinha para falar sobre outros aspectos relacionados à inovação tecnológica e esse mercado de trabalho, né? Como eu falei, eu trabalho com cirurgia fetal e a gente começou desde a pesquisa, numa linha de pesquisa, até o desenvolvimento de coisas práticas. Começamos com cirurgias em coelhos, com cirurgias em ovelhas e depois um estudo experimental fase 1 em humanos, e hoje tem uma técnica que é utilizada, técnica brasileira, utilizada em outros países, desenvolvidas pelo nosso grupo, para cirurgia fetal em meio de CO2. Então, o nenê está lá dentro do útero, dentro do líquido, a gente tira o líquido, injeta CO2, esse nenê fica no seco, e aí a gente opera esse bebê lá dentro por uma laparoscopia do útero. Para que isso fosse possível, a gente foi tendo que adaptar determinados dispositivos, e isso abre um novo campo. Então, esse tipo de cirurgia, que não é tão antiga assim, é recente, e essa em CO2 especificamente, cirurgia fetal, existe um campo enorme para quem for de outras áreas que trabalhe, por exemplo, com desenvolvimento de pinças, com a parte de desenvolvimento de trocáteres, de aparelhos. Uma das coisas que nós utilizamos na cirurgia é um aparelho que umidifica o CO2, e isso é importante para a gente porque não resseca as membranas onde esse bebê está, e aquece o CO2 para que o bebê mantenha uma temperatura adequada durante a cirurgia. Então, biotecnologia, né, a gente usa um reparo, como se fosse um PET, que a gente coloca nessa cirurgia da coluna do feto, e esse PET foi desenvolvido através de estudos biológicos em laboratório, porque isso é uma biocelulose produzida por uma bactéria. Então, a tecnologia permeia e abre um campo para que todas essas áreas possam trabalhar em conjunto. Por fim, uma outra coisa prática que a gente desenvolve na nossa área, e que tem a ver com o que o Felipe falou sobre as predições de doenças, ele deu exemplos de longo prazo, eu vou dar exemplos de curto prazo de predição. Então, uma paciente, quando ela é engravida, ainda nos 3 primeiros meses, hoje a gente faz uma ultrassonografia, onde, com base em medidas, com base em informações clínicas da paciente, e com base em avaliações de histórico familiar, a gente coloca tudo isso dentro de um algoritmo, e esse algoritmo estima o risco para que essa paciente venha, nessa mesma gravidez, a desenvolver pressão alta. E se ela é classificada num grupo considerado de risco mais alto, a gente pode, para essas pacientes, dar uma medicação que diminui o risco de ela desenvolver essa doença durante a gravidez. Então, é uma predição de hipertensão com um tratamento profilático para diminuir o risco de ela ter formas graves dessa doença. E na segunda metade da gestação, a gente consegue medir o colo do útero, que é aquela parte do útero que dilata para o nascimento do bebê, e com base na medida desse colo, estimar se essa paciente é uma paciente de risco mais alto ou mais baixo para desenvolver um trabalho de parto prematuro.
que seria ter contrações antes do momento ideal e esse neném nascer. E uma vez que a gente identifique que esse risco aumentado está presente, essa paciente também pode fazer uso de uma medicação e diminuir o risco de desenvolver trabalho de parto prematuro. Então, predição de doenças, consultas à distância, desenvolvimento de devices, de dispositivos, de aparelhos que possam auxiliar o médico clínico na sua atuação. São alguns exemplos de tecnologia envolvida na área de medicina, mas vejam, hoje a gente não fala isso, a gente lida o tempo todo com especialistas de diversas áreas, né? Quem desenvolve esses algoritmos não são médicos, né? São outros especialistas que utilizam só a expertise médico para poder desenvolver esses dispositivos. Então, esse é um campo enorme para desenvolvimento de tecnologias na nossa área. Acho que é muito interessante aí essa posição, Gregório. Acho que como eu falei, tem os casos longos e os casos mais curtos, né? Que a gente consegue prever hoje e o risco diminui e a gente consegue aumentar a expectativa de vida, né? Acho que a gente acaba aumentando a expectativa de vida do brasileiro, da população como um todo. Muito legal. Eu fiquei contente, só desculpa, professor Paulo. Eu fiquei contente de saber das evoluções aí dentro da medicina, saber que tinha muita coisa. Eu não sabia que dentro da medicina fetal, dentro dessa área já estava bem legal, e eu acho que assim, a predição é uma inovação tecnológica que, na verdade, não é como eu comentei, não é uma ciência de foguete, mas ajuda pra caramba, e aí eu acho que aí a inovação tecnológica está em usar isso da maneira inteligente para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a performance, para melhorar uma série de outras coisas aí. Eu acho que isso também é inovação, né? Sem dúvida. E a pergunta que eu faço aqui é como é que isso está impactando esse mercado de trabalho na medicina? Os profissionais, de uma maneira geral, estão conseguindo acompanhar essa evolução, porque eu vejo hoje que um profissional na minha área, por exemplo, na educação, se ele não souber usar as ferramentas que estão disponíveis hoje, se ele não tiver predisposto a aprender continuamente a cada nova ferramenta, ele vai ficar fora do mercado. Na medicina, você vê isso também? Sem dúvida, né? Eu acho que assim, a tecnologia empurra o médico, né? Na média, a gente deve considerar que os médicos um pouco mais experientes são mais conservadores. E eu acho que o exemplo da telemedicina é um grande exemplo disso, né? Ela foi um pouco demonizada no sentido de que se perde a relação médico-paciente e que não é possível fazer nenhum tipo de acompanhamento sem a presença do paciente. Obviamente, existem circunstâncias, e são muitas, onde isso é impossível, mas existem muitas circunstâncias, e também são muitas circunstâncias, onde você consegue fazer teleorientação e segmento de paciente dentro de plataformas médicas que são absolutamente, como é que se fala? Seguem conformidades. Então, por exemplo, no nosso hospital lá no Sabará, a gente usa uma plataforma que é validada pelo Conselho Federal de Medicina e que existe um prontuário eletrônico e que todas as informações são gravadas, a consulta com autorização da paciente também é gravada e fica no prontuário dessa paciente, e isso aproxima, não afasta, né? Como eu dei o exemplo dessa paciente de Manaus, eu tenho uma outra paciente que é do Rio Grande do Norte, que aconteceu exatamente o contrário, né? Nessa primeira eu tive que pedir para ela vir, ela ainda não veio, essa da semana passada, para fazer uma consulta presencial, para fazer alguns exames que serão necessários, e provavelmente ela vai nascer no nosso hospital, porque o bebê tem uma doença cardíaca grave e tem esse benefício. Por outro lado, a gente fez um diagnóstico de um bebê no Rio Grande do Norte que tinha uma suspeita de uma falha no crânio com exposição do tecido cerebral. E essa paciente veio a São Paulo, e aí a gente fez uma primeira consulta com ela, e nessa consulta a gente concluiu que ela pode nascer na cidade dela, né? Porque a gente viu que não era uma falha de fechamento do tecido do crânio com exposição do cérebro, e sim um cisto do couro cabeludo, vamos dizer assim, de uma forma bem simples. Então, a tecnologia permite que eu tenha que aumentar a atenção e também permite que eu diminua essa atenção. Em Londres, eles estabeleceram um critério de acompanhamento de segmento pré-natal, e a saúde lá é bastante
pública, né, em que no início da gestação, eles concentram uma grande investigação dessa gestação. Dados clínicos da paciente, dados do ultrassom desse bebê, risco de pressão alta, risco de diabetes, tudo isso é estimado no primeiro trimestre. A partir dessa classificação de risco, essa paciente é direcionada para um segmento pré-natal de alto risco, onde médicos vão estar envolvidos nesse atendimento, ou no baixo risco, onde outros profissionais que também possam atender essa paciente, por exemplo, enfermagem, pode seguir o pré-natal dessa paciente. Uma vez identificado ao longo da gestação um risco que não tinha sido identificado, ela volta para esse segmento de maior complexidade. Então, isso diminui custos para o sistema de saúde e não aumenta os custos. Quer dizer, quando eu investigo, eu faço predições e eu estabeleço riscos, eu coloco essas pacientes no caminho certo. E em relação ao que vai acontecer no futuro, a gente tem alguns desafios. Algumas especialidades devem diminuir muito a sua área de atuação, ou no mínimo se modificar muito a sua área de atuação. Tirando a ultrassonografia, que é um método de imagem dinâmico, quer dizer, o colega está fazendo o exame e o que está acontecendo ali é um filme, não é uma foto. Então, isso é muito dependente da presença daquele profissional. Hoje, os laudos de ressonância magnética, de tomografia, de raio-x, de qualquer um desses exames que são fotos, na grande maioria dos grandes hospitais e grandes instituições privadas, são feitos à distância, com especialistas que ficam focados. Então, um determinado colega é muito bom em neurorressonância. Eu tive num congresso em Barcelona, para dar um exemplo. Nesse congresso em Barcelona, nós fomos visitar uma região e eles falaram, nesse prédio aqui tem uma turma de radiologistas, eles são da Noruega. E eles vieram aqui para Barcelona, num prédio de frente para o Mediterrâneo, ficou lá no último andar, laudando ressonância magnética da Noruega. E eles estão num outro país, num outro lugar. Então, a tecnologia permite isso. Vai demorar para isso ser incorporado de uma forma geral, sem dúvida nenhuma, mas se as próximas gerações não se adaptarem a isso, elas vão perdendo espaço nessa área de atuação delas. Ok, vamos trazer aqui para o nosso bate-papo o Michael Machado, que teve alguns probleminhas de conexão na entrada. Seja bem-vindo, Michael. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem, Dave? Obrigado aí pela oportunidade de participar do evento. Estava acompanhando aqui vocês na sala de espera ali. Tranquilo. Michael, pode falar um pouco aí da tua atuação profissional, que os outros já fizeram a apresentação? Legal. Bom, minha formação inicial é em engenharia química, de graduação. Eu tenho algumas pós em gestão de negócios, marketing e mestrando em pesquisa operacional. E há algum tempo, nós aqui da Flexim, nosso foco de atuação era em criação de modelos de simulação e otimização para a indústria e para a logística, basicamente. Porém, a Flexim desenvolveu uma solução específica para o ambiente de healthcare e, nos últimos anos, é um ambiente de simulação em 3D com realidade virtual, diferente um pouco daquelas simulações que você vê nas unidades hospitalares, ou em simulação de cirurgia. Não é esse o foco. Nosso foco é planejamento de capacidade, dimensionamento de leitos, dimensionamento do número de médicos, enfermeiras e técnicos, considerando diferentes perfis de demandas, e também estudo de layout ou impacto de algum agente externo no ambiente de saúde. E nos últimos anos, quando nós desenvolvemos essa solução de healthcare, inclusive conhecemos alguns profissionais do Hospital Albert Einstein na unidade Morumbi, inclusive alguns médicos que têm conhecimento em Lean, em Six Sigma, especificamente em Lean Healthcare. Eles fizeram alguns cursos lá fora, nos Estados Unidos, e eles conheceram a nossa solução e trouxeram para o Albert Einstein. E há pouco tempo, antes da pandemia, nós fizemos um projeto na unidade de pronto atendimento do Albert Einstein, onde o principal foco inicial era, determinar qual era a capacidade desse centro distribuído, dessa unidade de pronto atendimento. E lá, o objetivo de entender a capacidade e também dimensionar os recursos, né, a escala médica, técnicos, enfermeiras, em função dos dias e horários da semana e também dos perfis de demanda que você tem de pacientes. Esse foi o primeiro foco. Depois até nós avançamos um pouco mais,
fizemos um modelo onde envolvia simulação e otimização, onde os recursos compartilhados, desde que tecnicamente tinham conhecimento, que eu falo conhecimento, eu falo a especialidade do médico, da enfermeira e até mais do médico e enfermeira, esses recursos compartilhados com unidade de tratamento intensivo e também com centros cirúrgicos, né? Nós sabemos muito, e tudo isso levando em consideração a demanda de paciente e também o ISI, né, que é o protocolo, o nível de risco, nível de classificação de risco do paciente em função do protocolo de Manchester, e isso também é considerado nos nossos modelos. Bom, e aí nós fizemos esse projeto com eles lá no Albert Einstein, e esse é um projeto que, na verdade, mudou um pouco o foco nosso de atuação aqui da Flexim. Continuamos trabalhando com manufatura e logística, mas temos uma solução em Health Tech hoje, na qual nós estamos trabalhando em cima de uma nova solução, aproveitando os recursos da telemedicina que estão surgindo no mercado. Inclusive, eu fiz alguns cursos e participei de alguns eventos de transformação digital em healthcare recentemente. E nós queremos, na verdade, aproveitar um gap que nós detectamos aí nas soluções de telemedicina e teleconsulta, integrado com as soluções de gêmeo digitais de hospitais, usando um pouco essa solução nossa, que é uma solução de planejamento e que leva em consideração diferentes parâmetros e premissas de incertezas que tem nesse ambiente hospitalar e ambiente de clínicas também. Então, logicamente, para vocês terem uma ideia, até mesmo soluções de machine learning nós temos junto dessa solução nossa de planejamento, porque simulação e otimização não trabalha com previsão de demanda de pacientes. Aí você tem que colocar alguns algoritmos específicos de machine learning para você poder avançar nesse sentido. Então, dei um overview rapidamente e agora nós estamos trabalhando aí dentro de uma solução, né, que eu falei que é o Digital Hub 4.0 Health, que é uma solução que logo a Flexim deve lançar no mercado, tá bom? Aproveitando esse gap e trazendo os gêmeos digitais e as soluções de telemedicina com a incorporação de novas funcionalidades, novos discursos que nós detectamos que existe um gap grande aí de oportunidades para continuar o desenvolvimento nessa área. E obrigado, é mais ou menos esse um overview que nós temos feito aí no mercado de healthcare ultimamente. Legal, muito obrigado, Michael. Seja bem-vindo. Nós já temos duas perguntas aqui. Uma delas é do Marlon Machado e ele pergunta para o Felipe Borello, como a inovação tecnológica vai afetar as oportunidades de empregos no sistema financeiro do Brasil? Obrigado, Marlon, pela pergunta. Acho que, primeiro, a inovação tecnológica vai afetar não só no sistema financeiro no Brasil, mas acho que no mercado como um todo. Como muito bem o professor Gregório já falou, acho que a gente tem equipes multidisciplinares hoje. Acho que a gente precisa do médico para poder desenvolver o sistema que vai fazer a previsão das doenças. Acho que você vai ter equipes multidisciplinares. Acho que no mercado financeiro você vai na mesma linha, onde antigamente, quando eu comecei no mercado financeiro, era o pessoal de TI tinha que fazer a macro no Excel. Hoje, assim, qualquer um da empresa faz uma macro no Excel. Não é mais um diferencial de um profissional de TI. O profissional de TI, ele está junto de alguma equipe, numa equipe multidisciplinar, onde você vai ter um cara especialista em algum assunto, que ele vai estar ali assessorando e auxiliando o outro profissional numa demanda muito mais específica. Então, assim, o profissional de TI não é mais aquele que desenvolve uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Ele é um cara, é o diferencial da empresa, e ele vai estar sempre, eu vejo muito como o futuro seja tudo voltado a dados, muito como meu colega Fagundes falou aqui. Acho que os dados é a próxima revolução, onde o diferencial vai estar aí. Você vê que os profissionais hoje, os data sciences, tudo eles são a cereja do bolo atualmente. Você vê que a dificuldade de achar esses profissionais, acho que o Michael deve ter a mesma dificuldade aqui, então esses profissionais são extremamente difíceis de ser encontrados, ainda mais quando você encontra um, segure, porque e se você tem intenção e gosta de dados, é um bom caminho a ser seguido. Difícil, tem que ser muita coisa com inteligência artificial, com previsão de dados, tá sempre junto de alguma área, é isso que eu imagino. Acho que no mercado financeiro a gente tem muito essa questão de previsão, principalmente para algoritmos de trading, para você conseguir fazer algo trading, coisas nesse nível que já são mais elaborados, né? Acho que não sei se eu respondi sua pergunta, Marlon, qualquer dúvida adicional, fica à vontade. Não sei se meus colegas quiserem contribuir também, agradeço. Eu acho que essa mudança no perfil do profissional de TI, ele afetou todas as áreas, né?
Ele se tornou fundamental, um membro que tem que existir em todas as equipes. Eu não consigo imaginar hoje nenhuma área em que não tenha um uso forte da TI, mas de uma maneira bem mais integrada mesmo, né? E nós temos mais uma pergunta aqui, só que agora para o Felipe Fagundes. Felipe, você acredita que a inovação tecnológica pode trazer algum impacto negativo para a área de fisioterapia? Obrigado, Paulo. Obrigado, Wendry. Wendry foi professora, ela é professora, foi minha professora também lá do curso de fisioterapia. É um prazer poder estar falando ainda aqui digitalmente com ela aí. Legal. Vamos lá. Eu acho que eu vou dar uma resposta assim. Eu acho que sim, pode trazer um impacto negativo, se e somente se a gente não souber usar, e vai trazer impacto negativo para quem acha que está fazendo fisioterapia. Tá? Desculpa a minha sinceridade, mas eu acho que é exatamente esse o ponto. Se a gente, então, por exemplo, eu vou pegar um gancho na fala que o professor Gregório falou, sobre o que pode ser feito, por exemplo, em relação à telesaúde em fisioterapia, que é uma inovação tecnológica que está em alta e tudo mais e tal. Isso pode trazer algum tipo de aspectos de impacto negativo para o fisioterapeuta? Eu acho que sim, se, por exemplo, se o fisioterapeuta quiser fazer uma teleconsulta com a expectativa que é a mesma coisa do presencial, buscando exatamente a mesma coisa do presencial. E não é. Você tem que estar preparado para buscar na teleconsulta, por exemplo, o que é possível na teleconsulta, por exemplo, um acolhimento, um acompanhamento, uma educação terapêutica ali, enfim, trabalhar com educação, trabalhar com orientação, isso ok. Agora, se você esperar fazer exatamente o mesmo diagnóstico que a gente tem no consultório, eu acho que aí isso pode sim trazer um impacto negativo de frustração para o profissional e para o paciente que está do outro lado, tá? Eu não acredito que eu não sei se essa foi o intuito da pergunta, mas eu não acredito naquela coisa do tipo, você acha que o robô vai substituir o profissional de saúde? Eu não acho. Porque assim, as máquinas estão ajudando a gente a fazer coisas que elas são muito boas em fazer. A gente vai continuar sendo muito bom em empatia, em comunicação, em atendimento, e talvez o que tenha que mudar para isso ter menos impacto na rede de profissionais, e aí eu não estou falando somente da fisioterapia, talvez a gente tenha que olhar para habilidades que a gente não estava acostumado a ter. Então, por exemplo, a gente fala que, poxa, o que diferencia um profissional de saúde de uma máquina é que o profissional ele é empático, tem criatividade, ele sabe resolver o problema ali na hora e tudo mais. Mas o quanto nós estamos preparando os alunos para isso? Ou a gente está na graduação, ou seja, mesmo na pós-graduação, preparando somente técnicos que sabem ali, sabem fazer aquilo e ponto, acabou e tudo mais. Isso o robô faz muito melhor que a gente. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha área. Programação do ultrassom ou do corrente interferencial do aparelho. Cara, eu tenho certeza que o robô vai fazer isso muito melhor que eu. É difícil, tem que fazer conta, isso, aquilo e tal. O robô pode fazer isso muito melhor que eu, mas atender o paciente ninguém bate, tá? Então, voltando ao cerne da pergunta aí, eu acho que se a gente não souber utilizar, pode trazer um impacto negativo. Então, acho que, em resumo, é isso. Eu não acho que vai substituir por tecnologia. A outra pincelada que eu dei. Eu acho que a tecnologia ela vai acabar, e o que é bom, mas bom por um lado do mercado, mas ruim para quem vai sofrer essa pancada, eu acho que vai minimizar profissionais de baixa qualidade, tá? Porque aí sim, porque com dados, com informação, com as coisas mais nítidas, abertas, a gente consegue ver. O próprio paciente consegue ver, fala, mas peraí, não faz sentido isso, o que você está fazendo, porque não é validado, porque não é baseado em ciência e etc. E aí, eu não vou falar de fraude, não é isso, mas os profissionais de baixa qualidade, eles vão acabar perdendo o mercado. Não acho que isso é um impacto negativo, talvez sejam para esses profissionais, mas limpar o mercado pode ser que seja bom. Ok? De novo, desculpa a minha sinceridade, mas é isso. Sinceridade é bom, o papo também é bem descontraído, né? E o professor Gregório gostaria de comentar também.
Eu acho importante essa pergunta da professora Wendry, porque algumas coisas interessantes, né? Eu acho que se as escolas não se prepararem ou não prepararem os alunos para esse novo momento, como o Fagundes falou, aí sim, isso vai ter um impacto negativo. Então, eu acho que as universidades, as pós-graduações e os institutos têm que estar preocupados com essa forma. Mas eu queria mostrar como quando a gente entra para esses algoritmos, aquele exemplo que eu dei de algoritmos, como a gente retoma coisas que a gente estava perdendo com a medicina do técnico, e não a medicina do profissional que seguia todos os passos. Então, a gente vive falando para os nossos alunos de graduação, você tem que colher uma boa história do seu paciente, você tem que ouvir o seu paciente. Aí, depois que você fizer isso, você vai para um exame físico detalhado e olha esse paciente da cabeça aos pés, olha todos os órgãos, tem toda uma sistematização de exame físico. Depois que você fizer isso, você faz o exame complementar, que, como o próprio o nome diz, complementa tudo isso que você fez previamente. E, às vezes, as pessoas não enxergam isso. Aí vem um algoritmo que diz que ele consegue predizer o risco da paciente grávida ter pressão alta na segunda metade da gestação. No que se baseia esse algoritmo? Se baseia em dados da história clínica dessa paciente, da história familiar dessa paciente, do passado obstétrico dessa paciente, e, portanto, tudo isso é história. Depois, a gente mede a pressão arterial dessa paciente nos 2 braços, olha o fluxo de sangue nas artérias uterinas dela, e aí nós estamos falando de exame físico. E aí, baseado nisso, é que ele usa a inteligência algorítmica dele para estimar riscos com cada uma dessas variáveis. E, portanto, nós estamos falando de um exame físico bem feito e de uma história bem colhida. Então, o bom médico, que hoje ainda é um bom médico, é o que faz uma boa história clínica e que colhe os exames. E a hora que ele se acrescenta dentro desses algoritmos a inteligência, como o Fagundes falou, para poder fazer esses cálculos melhores do que ele, não levar o subjetivo e emocional dele nessa avaliação, ele usa essa inteligência, esse algoritmo que é muito melhor do que ele. Então, as instituições têm que se preparar para formar esse profissional. E nesse aspecto, na minha área, na medicina especificamente, a gente tem muitos profissionais que têm dificuldade em entender e acreditar que isso é verdade. E atropelam as coisas. Então, muitos profissionais que se associam a planos de saúde que exigem um volume de atendimento muito grande porque são mal remunerados, como se isso fosse uma justificativa, e aí não tem tempo de fazer um exame físico, não tem tempo de colher uma história, e aí vira um pedidor de exames. E eu falo que aí o médico vira um terceirizador de diagnóstico. Então, eu que trabalho como um assessor do médico, fazendo exame complementar, muitas vezes a paciente vem e eu falo, o que seu médico achou? Ele falou, ele não falou nada. Ele falou assim, faz esse exame com o Gregório, depois me traz o resultado e a gente vê o que vai fazer. Então, quer dizer, pula etapas. Então, é o que o Fagundes falou. Eu acho que esse profissional que age assim vai perder espaço, porque ele não está fazendo nada, não precisamos mais dele, porque quem está fazendo tudo é só a máquina, ele está só pedindo a avaliação da máquina. Então, na medicina, e aí inclui o Felipe também nessa área, né, da fisioterapia, na área de saúde, o que o médico vai ter é que desenvolver os potenciais dele da área de humanas, não da área exclusivamente de biológica, porque os algoritmos vão tomar conta dos cálculos de riscos que são de exatas para estimar coisas biológicas. Agora, substituir a gente do ponto de vista humanístico vai demorar, mas eu não sei se vai ser impossível também não. Talvez eu seja mais pessimista ainda que o Felipe. As tarefas rotineiras e repetitivas, certamente, elas são muito melhor desempenhadas aí pelas máquinas, né? E isso também deixa o profissional, bom profissional, livre para as atividades que realmente faz diferença a atuação dele. O Michael gostaria de fazer um comentário também a respeito. Michael, fica à vontade. Oi, obrigado, professor Paulo. Queria até complementar e concordo plenamente com o Dr. Gregório e com o Fagundes. E dentro da nossa área aqui, da nossa visão, nós temos também esses problemas, né? Pessoas altamente capacitadas e prontas para trabalhar com data science tem sido um grande desafio nosso, né? Hoje no mercado, como o Felipe aí pontuou também. Então, pessoas de formação em ciências da computação e o data science, mesmo engenheiros com formação, uma especialização, tem sido um grande desafio. E exatamente como o Dr. Gregório pontuou, não tem como esse profissional atuar dentro do âmbito
diagnóstico, por exemplo, de um médico e ser uma pessoa substituta, né? Ele, na verdade, ele vai complementar, ele cria soluções, ele pode desenvolver algoritmos, entender a necessidade, estruturar um algoritmo e verificar onde são as dores, os problemas, pensar um pouco no consumer experience, ou seja, na experiência do consumidor, que no caso pode ser o próprio médico, pode ser o próprio paciente, olhar essas duas visões e tentar desenvolver algo específico para tentar auxiliar, né? Então, eu queria só pontuar que também esse é uma grande oportunidade para aqueles que de repente estão assistindo aí, querem procurar, estão em dúvidas com relação ao campo, que querem atuar e gostam de atuar com estatística, matemática e programação. Esse é um campo que também nós temos sentido uma grande dificuldade em buscar profissionais altamente qualificados, tá? Mas eu concordo plenamente aí com o Dr. Gregório e com o Fagundes, muito bem colocado. O Felipe também gostaria de acrescentar alguma coisa. O mercado financeiro tem um impacto enorme, né, Felipe? Vou aproveitar que você vai comentar e fazer uma pergunta também. Como é que você vê a atuação futura do trader? Porque as ferramentas que antes só os traders tinham, hoje todo investidor tem, né? Você entra no site, vê a relação preço-lucro, tem a análise do balanço, não precisa mais ficar fuçando no jornal como era antigamente. E essa informação qualquer um tem. Então o trader não é mais necessário para isso. Como é que você vê essa atuação aí do profissional no mercado atual? Acho que é uma ótima pergunta, Paulo. Acho que muita gente já me perguntou isso também. Acho que o trader, ele está mudando um pouco o papel dele, né? O que ele era antigamente, vamos voltar um pouco antes ainda, quando ele era aquele cara que ficava no pregão viva voz, com o telefone, no meio da bolsa, era uma coisa totalmente diferente. Lembrando quando veio já o home broker, que eles viraram tudo eletrônico, o trade eletrônico já foi uma grande revolução para eles, e eles se adaptaram. A gente viu que teve a galera que não conseguiu se adaptar, que hoje a gente tem bem menos traders do que a gente tinha antigamente na época do pregão viva voz. Mas a gente tem aquela galera que era do pregão viva voz que se adaptou. Eu acho que é muito em linha do que o professor Gregório falou, que o médico também está se adaptando. O médico está se adaptando a ele não fazer mais a análise do exame. Ele pega o exame, coloca num software, o software vai fazer a análise do exame para ele em 99% das vezes. Me corrija se eu estiver errado, professor Gregório, mas acho que é muito em linha com o que eu entendi aqui da sua fala, que eu concordo 1000%. Acho que o software vai fazer a análise muito melhor do que qualquer humano, que ele vai ter relevantes em outros exames, um banco de dados muito maior de exames para poder fazer análise daquele relatório. O trader é a mesma coisa, ele se adaptou à negociação eletrônica. Hoje a gente tem, os traders são minoria. A gente para pensar, o profissional que é o trader hoje é a minoria. Eles se renovaram e mudaram o papel deles. Eles viraram outras coisas. Eles falaram assim, analistas, pensar que alguém que fez a análise, que leu o balanço para plotar a informação, deixar a informação disponível para todos os investidores, tem uma pessoa que faz essa análise dos balanços, não é um software automático que pega o balanço e já coloca totalmente a análise. Existe uma análise prévia que ele registra em um sistema e os sistemas fazem todas as considerações, geram os gráficos, onde fica a linha de resistência, a linha de ganho, onde é que são as fases prováveis, mas existe um software programado onde tem uma equipe multidisciplinar junto ao trader para desenvolver esse software. Então ele está ali acoplando no desenvolvimento do software, além de fazendo as análises. Tá? Acho que é muito, não sei se correspondido aí, Paulo, mas eu acho que eles estão se adaptando também. É muito como o Gregório falou, os médicos também estão se adaptando. Acho que em tecnologia a gente tem uma cultura chamada DevOps, que é muito isso. É o médico conseguindo ir, a pessoa conseguindo ir de fim a fim na resolução do problema, né? Ela consegue pegar desde o início, começa o desenvolvimento e ela consegue ver a execução em produção depois do desenvolvimento, da aplicação dela. É muito o que o Gregório falou, o médico pega o exame, ele coloca no sistema, já vê a análise feita em minutos ali, muito rápido, algo que se fosse há anos atrás, se não tivesse a inteligência artificial, esse machine learning que a gente tem hoje, demoraria dias para chegar ao resultado desse exame, para ele poder tomar uma decisão rápida sobre aquele paciente. Acho que é muito nessa linha. O professor Gregório gostaria também de fazer mais um comentário. Temos tempo, sim, professor. É só contar um causinho sobre isso, que eu acho que é interessante. São duas situações. Uma, minha esposa é médica também, ela é oftalmologista aqui na universidade também e atua numa área de glaucoma. E eles pegaram um software, estavam desenvolvendo, né, pesquisadores da área dela estavam desenvolvendo um software que, como se fosse uma tomografia de retina, para predizer se aquele paciente, para fazer diagnóstico de glaucoma com base numa avaliação
do fundo de olho. E aí eles colocaram uma dessas máquinas aí de aprendizado, e primeiro eles pegaram os especialistas que falaram, estes são os exames doentes, e ensinaram a máquina. Estes são exames normais. E aí, para fazer essa fase inicial, eles foram dando informações do tipo idade, sexo, peso, doenças coexistentes, e foram dando várias informações. E aí, num primeiro momento, eles pegaram essa máquina e compararam com oftalmos gerais que não eram especialistas em glaucoma. E aí a máquina ganhou dos oftalmos gerais na capacidade diagnóstica de que esses pacientes tinham glaucoma. Aí eles pegaram essa máquina e compararam com os especialistas. Empatou. Ela não era melhor que os especialistas, mas ela tinha o mesmo nível que os especialistas. Só que o que foi a surpresa desse trabalho? A máquina conseguia, com base no exame da retina, dizer se o paciente era do sexo masculino ou se era do sexo feminino. E nenhum médico é capaz de olhar um fundo de olho e dizer se aquele paciente é homem ou se aquele paciente é mulher. Então, olha só o admirável mundo novo que está se habituando com essas máquinas de aprendizado e as novas informações que vão surgindo, que a gente não tem expectativa de que teria esse tipo de resultado. Foi alimentando a máquina, ela aprendeu que determinados diâmetros, distâncias eram de mulher, e aprendeu essa coisa, né? Então, isso foi um dado. E hoje, eu estava passando visita junto com os nossos alunos, residentes e assistentes lá no hospital universitário, e uma paciente que está internada lá, que tem um quadro tem 28 semanas, está na metade da gravidez, e as plaquetas dela estão muito baixas, mas muito baixas. E isso chama plaquetopenia, e ela tem uma doença que se chama púrpura trombocitopênica. Mas o que vem ao caso é que ela tem uma plaqueta baixa. Como é que ela descobriu essa plaqueta baixa? Lá atrás ela teve dengue, e aí quando ela estava durante a dengue causa plaquetopenia, diminuição das plaquetas. E aí ela estava com dengue, pediram um exame, a plaqueta veio baixa. Falava, a plaqueta dela está baixa porque ela tem dengue, né? Num nível muito baixo. E a paciente não tinha nenhum sintoma. Passou a dengue dela e agora ela continuou com plaqueta baixa. Não é da dengue. Ela tem uma doença imunológica que diminui as plaquetas. Ela teve uma coincidência de fatores, que foi a dengue, e um fator confundidor, porque a dengue dá plaquetopenia, queda das plaquetas, se achou que as plaquetas dela estavam baixas por causa da dengue. Se eu pego uma máquina de inteligência que associa todos esses fatores, ela pode levar à seguinte conclusão, esse nível de plaqueta, para uma paciente que, pelos dados que você me deu, ela não está tendo nenhum sangramento, não deve ser da dengue. Pesquisa se ela não tem outra causa para essa plaqueta estar baixa. Lógico, um médico experiente pode ter esse mesmo raciocínio, mas eu consigo democratizar mais essa capacidade a hora que eu uso algoritmos. Legal. Nós temos duas perguntas aqui, na verdade são duas perguntas complementares e elas podem ser respondidas por todos nós, tá? A primeira é da Mônica Marcelli de Oliveira, que pergunta qual é a principal característica que vocês acreditam que seja interessante aos estudantes desenvolverem para esse novo mercado, e depois a da Mayra, que pergunta o que nós consideramos fundamental como estratégia pedagógica para conduzir essa formação do profissional mais preparado para a transformação digital do mercado. As duas perguntas, na verdade, formam uma só, né? E quero ouvir, claro, a opinião de todos. Na minha opinião, a primeira coisa e mais importante é não ter medo da tecnologia. A tecnologia é sua aliada e vai fazer parte da sua vida. Eu falo para os meus estudantes quando eles reclamam que eles gostam mais de um sistema ou outro, entre Meeting, Zoom, Teams e todos eles, e eu sempre digo o seguinte, cara, aprenda todos, porque você não vai dizer qual deles vai ser usado na empresa onde você vai trabalhar. Né? Então você tem que estar preparado para usar qualquer um. O que vocês acham disso, pessoal? Se eu puder contribuir aqui, sim, claro. Acho que a questão do que eu entendo que seja principal para os profissionais que estão principalmente as crianças, né? Eu vou começar mais até nas crianças do que das pessoas de faculdade. Acho que esse pensamento lógico cada vez vai começar mais cedo. Eu acho que hoje você já vê diversas escolas tendo essa disciplina de raciocínio lógico que eu acho que falta em muito profissional hoje. O profissional, ele faz meio que um padrãozinho para conseguir se formar, mas falta aquele raciocínio lógico que a gente vê que se ele tivesse aprendido lá atrás, lá começado quando criança, isso ajudaria muito. Eu acho que a principal questão é essa, pensar sempre em ter um raciocínio lógico e saber que tecnologia está para ajudar, não está para tirar o
trabalho de ninguém, ela está sempre para acoplar e adicionar a qualquer um. Acho que é muito nessa linha. Eu não vou me alongar, porque acho que a gente já está acabando, deixar meus colegas continuarem. Sim. Temos a 5 minutos do final, vou só aproveitar para chamar a atenção que daqui a pouquinho vai aparecer aí na tela um QR Code para o pessoal que é aluno da universidade que precisa validar a presença. Fica aberta a palavra para vocês, gente. Posso comentar um pouquinho? Claro. Bom, em relação ao que a professora Mayra falou sobre estratégia pedagógica, eu acho que a gente tem que conseguir, através de exemplos, né, de vivência, mostrar como o desenvolvimento da parte humanística é fundamental, pensando na nossa área de biológicas, para que você esteja integrado. Isso que o professor Paulo comentou é um outro aspecto, né, esteja aberto para todas as tecnologias, né, o que não é difícil para os jovens, né, não tem sido difícil para os jovens, é um processo mais difícil de adaptação para os mais velhos, né, é como se hoje a gente fosse falar de internet para os meus filhos, eles não precisam estudar nada, eles nasceram na internet, então eles sabem tudo sobre internet, mas do ponto de vista cognitivo, pensando aí na saúde cerebral e mental, se expor, né, eu durante muito tempo tinha um Microsoft, hoje eu estou falando com vocês com a Apple aqui, e essa mudança me obrigou a pensar, e quando a gente não cristaliza ideias, a gente está aberto a novas possibilidades de crescer, né, então eu acho que do ponto de vista pedagógico a gente tem que mostrar que o que vai demorar mais, no mínimo dá para dizer isso, para substituir o homem, é essa parte do relacionamento. Por outro lado, eu queria alertar que a gente vai ficando cada vez menos dependente dessa qualidade, vamos chamar de técnica, de avaliações, de exames, de resultados. Ainda dependemos muito, mas a gente vai cada vez diminuindo isso. Mas qualquer médico hoje, e vocês devem ter exemplos de vocês e ou profissionais da saúde, que tem uma boa, pensando em estratégia, que tem um bom desempenho no seu negócio, como saúde, são aqueles que têm um melhor relacionamento com o seu paciente, que seria o seu cliente. E, portanto, qual é a característica que ele desenvolve? Capacidade de saber o conhecimento técnico dele é baixa para um paciente leigo, mas a relação que ele tem com esse paciente dá a ele um nível de confiança que muitas vezes não tem por trás um conhecimento técnico tão grande. Sem dúvida, o relacionamento, né, e cada vez mais o paciente, ou na verdade qualquer pessoa, né, se ele não tiver um porquê ir até o profissional, se ele achar que a máquina faz tão bem quanto, ele deixa de ir, né? Assim como as pessoas vão deixando de ir ao banco porque descobrem que o aplicativo do banco é mais eficiente do que até a agência, ele também vai deixar de consultar os outros profissionais, né? Isso é natural. A gente tem aí mais 2 minutos, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Eu vou ser bem breve, professor Paulo. Na verdade, assim, eu acho que eu concordo, faço das minhas palavras dos meus a de vocês, mas eu coloco uma provocação, né? A professora Mayra colocou, o que vocês consideram como fundamental, como estratégia pedagógica? Então, de novo um posicionamento da universidade ter que ser a responsável por colocar isso numa grade para ensinar para o profissional. E eu acho que aí está um ponto, porque do outro lado, o aluno também tem que entender que ele é protagonista nessa mudança, nessa transformação digital. Então, acho que são dois lados, não é somente responsabilidade, e de jeito nenhum desde a escola, do jardim da infância, o fundamental, a gente não pode terceirizar o conhecimento, o aprendizado para outrem, né, para a escola, para a universidade e tudo mais. Então, eu acho que também tem a parte da responsabilidade do aluno estar apto para receber essa estratégia pedagógica, entre aspas, né? Então, mas eu acho que trazer exemplos, estar antenado com novas metodologias de trabalho, acho que o Michael pode falar muito bem disso, né, de novas metodologias, Lean, etc, e tudo mais. Eu acho que isso ajuda pra caramba, mas eu acho que, de alguma forma, ouvir qual é o propósito do aluno e fazer ele entender que ele faz parte do processo, né, que desde 1850 a gente vem no mesmo modelo educacional, que é o professor no palco, ensinando a todos.
né? Então, eu acho que a parte parte da estratégia pedagógica que a universidade poderia assumir é também incluir o aluno, mas aí também depende do aluno, aí vira aquele paradoxo de quem veio primeiro. Mas, enfim, era só essa provocação que eu queria fazer e essa sugestão para os alunos que estão assistindo aí, que vocês também fazem parte dessa transformação digital, o ímpeto de vocês irem buscar é muito importante, e sem dúvida nenhuma vai refletir no futuro profissional de vocês aí. O tempo passou rápido, né? Já estamos aí com 1 hora, né? Infelizmente, eu gostaria de ficar aqui mais um tempão conversando com vocês, trocando ideias, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Eu convido a todos que estão nos ouvindo para avaliarem o evento, né? E também a seguirem, né, a Universidade de Taubaté pelas redes sociais, pelo LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter e também, claro, né, para se inscrever no canal do Twitter. Eu agradeço muito aí a presença de todos vocês, foi um prazer enorme ter estado aqui, né, ter aprendido também. Eu acho que nós formamos uma equipe bem multidisciplinar, né, saúde, finanças, física, engenharia, imagens, e a mensagem que eu acho que é importante para os alunos é que qualquer área vai ser impactada pela tecnologia, ela tem que fazer parte do currículo de vocês. E uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, se aquilo que você faz puder ser feito por uma máquina, você deve ficar muito preocupado, porque esse emprego vai desaparecer. Você tem que fazer aquilo que a máquina não faz, né? Ou seja, aquilo que não é repetitivo, né? Então, muito obrigado aí a todos. Se alguém quiser falar mais, acrescentar mais alguma coisa, eu acho que não vão cortar a gente, pelo menos por uns 30 segundos. Paulo, eu queria só fazer um comentário aí, dentro de todas as colocações finais. Obrigado pela oportunidade. Dentro da transformação digital tem a questão dos conhecimentos técnicos, né, os hard skills. E eu acho que uma questão, o Felipe pontuou bem a questão da metodologia, como a universidade, a grade curricular, são todos tópicos bastante importantes, mas tem a questão do soft skills, dentro do soft skills tem a questão da inteligência emocional, como o Dr. Gregório, inclusive, pontuou, a questão humanista, e como lidar com pessoas, né? Então, esse é um ponto também que eu deixo aí para vocês, porque apesar de nós trabalharmos muito aqui com tecnologia, esse é um ponto que nós temos tendo um grande cuidado aqui dentro da nossa empresa, tá? E nós estamos lidando com clientes que são pessoas, fornecedores que são pessoas, e colaboradores que são pessoas. Então, isso também ajuda muito e contribui muito para a questão de apoio na transformação digital da organização, tá bom? Obrigado aí. Ok, Gregório? Não, só agradecer mais uma vez aí a universidade pela oportunidade de participar com vocês, e para quem tem interesse em startups, o Einstein, o Hospital Israelita Albert Einstein, tem uma incubadora para startups na área de saúde. Se colocar no Google lá, startup Einstein, ou incubadora Einstein, perdão, vocês vão localizar. De repente tem alguém aí com alguma ideia e eles com certeza vão gostar das boas ideias aí. Um abraço, muito obrigado a todos. Ótimo. Filipes? Obrigado só queria agradecer mesmo, obrigado pela oportunidade, foi um grande prazer, uma grande surpresa poder fazer parte dessa mesa tão diferente, mas tão rica. Obrigado, admiração a todos os colegas aí, valeu. Acho que o meu também, então, agradecimento aí pelo convite, e acho que é muito como o Paulo falou, essa multidisciplinaridade, acho que é o que é a tendência. A gente está na tendência, acho que essa mesa foi um exemplo disso. Acho que como as coisas se conectam, mesmo sendo tão diferentes. Obrigado mais uma vez a todos. Ok, pessoal, muito obrigado a todos que participaram, a todos que nos assistiram, e continue aí com o nosso evento da Unital.